segurança no campo. Em Mato Grosso começam os preparativos para mais uma safra de soja. E os produtores se preocupam em aumentar a segurança nas propriedades para evitar os roubos de defensivos agrícolas. A colheita do algodão avança no estado. Este ano as lavouras devem produzir menos que na última safra e os reflexos já aparecem no mercado. O incêndio destruiu cerca de 160 mil toneladas de cana-de-açúcar em Campo Novo do Parecis. O fogo atingiu 5 propriedades. Você vai ver os destaques da Exposul que movimentou as regiões sul e sudeste de Mato Grosso esta semana. Olá, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, que começa falando de queimada. O estado lidera o ranking nacional com quase 13 mil focos registrados este ano, 70% a mais que no mesmo período do ano passado, e as lavouras não escapam, né? Recentemente nós mostramos os prejuízos dos agricultores que perderam plantações de milho e áreas de palhada. E esta semana um incêndio atingiu canaviais na região de Campo Novo do Parecis. O estrago foi grande. Uma das propriedades mais atingidas foi a do agricultor Mário Sponchiato. Dos 2.100 hectares de cana-de-açúcar que ele plantou nessa safra, foram queimados quase 500. A previsão era de que a área estivesse pronta para a colheita somente em outubro. Agora é preciso acelerar o serviço para aproveitar parte dessa produção. Vai demorar dias para ser colhido. E a cana para açúcar é 2 dias que pode ser aproveitada, depois só pode ser aproveitada para álcool. Mas ela cai o rendimento bastante porque ela começa a perder a qualidade. E ela perdendo a qualidade, ela perde o rendimento industrial. Muita cana dessa que foi queimada provavelmente tem que ser erradicada, substituída, fazer um novo plantio de cana, né? O incêndio na área rural de Campo Novo do Parecis durou cerca de 6 horas. O fogo passou por 5 propriedades de agricultores que fazem parte da mesma cooperativa, a Coprodia. Ao todo, a estimativa é de que foram queimados aproximadamente 2.000 hectares, com 160 mil toneladas de cana. Mudou toda, como diz, a estratégia de colheita da empresa e muitas canas que estavam no ponto ideal de maturação para a colheita, agora elas vão ficar no campo em função que temos que concentrar todos os esforços para tirar o mais rápido essa cana do campo, porque não tem nem como abandonar ela, porque o agricultor depois vai precisar cultivar essa área e tem que tirar essa cana queimada, né? O vento forte contribuiu para o avanço do fogo, que até cruzou para o outro lado da rodovia. Como o município não conta com uma unidade do Corpo de Bombeiros, o controle foi feito por trabalhadores da própria cooperativa. Temos a chamada Brigada contra Incêndio, né, que é treinada pelo Corpo de Bombeiros de Tangará. Temos mais de 100 colaboradores treinados para enfrentar esses problemas que possa vir a acontecer. E temos toda uma estrutura de máquinas, equipamentos para dar apoio para esses colaboradores que combatem incêndio. Os produtores estão preocupados também com a próxima safra de cana, já que toda a matéria orgânica do solo também foi queimada. O solo perdeu essa palhada, ela não perdeu micro-organismo, ela tem menor retenção de umidade, a erva daninha vem com mais facilidade, então a gente tem uma perca orgânica, mineral aqui dentro muito grande. Isso pode prejudicar os futuros cortes e até de repente uma cana que a gente conseguiria cortar 5 anos, ela tem que ser erradicada e replantada sem essa matéria orgânica novamente com mais rapidez, né? Então você diminui a longevidade do canavial. Nesta outra lavoura, 380 hectares foram queimados. O produtor Fernando Giacometti planta na região há mais de 35 anos. Para ele, esse foi o maior incêndio que já viu em plantações na região. O prejuízo financeiro ainda não foi calculado. Depois que for feita a colheita, nós vamos ter que fazer uma análise do tamanho do incidente, né? E analisar, ver se tem que renovar algumas áreas ou continuar com a própria cana, se ela brotar direitinho, né? Então nós temos que esperar agora para ver qual é que é o resultado final disso.
E termina hoje em Rondonópolis a 44ª edição da Exposul. Pois é, o balanço final sobre a comercialização durante a feira só deve sair nos próximos dias. Mas expositores e organizadores estão satisfeitos com os resultados. Na arena, um show de tecnologia. Máquinas se movimentam sozinhas, guiadas por GPS. Nos estandes, colheitadeiras gigantes, tratores modernos com piloto automático e muito conforto. Atrativos que ajudaram a impulsionar as vendas na Exposul. Nesta empresa, o volume superou o do ano passado. Tivemos um crescimento aí na ordem dos 80%. Alguns negócios foram realizados durante a feira e agora, após a feira, é que o volume maior vai se concretizar. Os leilões também foram positivos. Quase 4.000 animais foram arrematados, entre gado de corte e elite. É um ano um pouco turbulento, né, mas a pecuária resiste, o setor primário resiste e todo mundo adequa, o comprador e o vendedor. A liquidez e a qualidade supera e nos surpreendeu sim nesse ponto. O balanço oficial dos negócios fechados durante a Exposul ainda não saiu, mas pelo otimismo dos mais de 100 expositores e pelas vendas realizadas durante os 6 dias de festa, as expectativas foram todas superadas, mesmo num ano difícil, de economia retraída. A gente sabe que um ano está atípico, é um ano, cada ano tem a sua particularidade, mas pela movimentação que a gente tem acostumado, nossa experiência de ver os negócios saírem durante a feira, realmente a gente espera que tenha um resultado positivo no balanço final. A estimativa é de que 100 milhões de reais tenham sido movimentados na exposição, que também foi palco de debate sobre o futuro do setor, com a vitrine de tecnologia agrícola e pecuária, já confirmada para a próxima edição da feira, no ano que vem. A Agropec é uma semente que nós lançamos ano passado e que esse ano que germinou e que esse ano já foi melhor. Eu tenho certeza que ela veio para ficar, o ano que vem vai ser melhor ainda, com mais atrações. E hoje eu tenho certeza que o expositor e as pessoas que envolvem o agronegócio não abrem mão mais da Agropec. Bom, e durante a Exposul foi anunciada a alteração do calendário de vacinação contra a febre aftosa aqui no estado. Haverá uma inversão nas datas. Todo o rebanho de mamando a caducando terá que ser imunizado na etapa de maio. Já a vacinação dos animais com idade entre 0 e 24 meses passará a ser feita em novembro. A mudança atende a um pedido antigo dos pecuaristas. Eles acreditam que o manejo do gado vai ficar mais fácil, já que em maio, quando a vacinação passa a ser cheia, chove menos que em novembro. E olha, a troca só começa a valer no ano que vem, ou seja, no próximo mês de novembro, os pecuaristas terão que imunizar todo o rebanho, como já estava previsto. E depois do intervalo tem algodão no MT Rural. Você vai ver como está o mercado da pluma depois de colher mais de metade da plantação. Uma chance de ficar por dentro das oportunidades na agropecuária. Nesta semana foi a vez dos estudantes da região Médio-Norte receberem o circuito universitário da AproSoja. A cada segundo nascem 4 pessoas no mundo. Por isso, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico acredita que o Brasil tem um grande desafio nos próximos anos, o de ajudar a suprir a necessidade de alimentos no mundo. O país precisa de 40% mais do que já produz. Para Mato Grosso, neste contexto, há uma grande responsabilidade, porque precisa utilizar cada vez mais o solo deste estado. Parece impossível, mas para o autor do livro Guerreiros Não Nascem Prontos, isso não será nenhum problema. Na minha opinião, nós deveremos dobrar a produção de grãos. O jornalista e publicitário esteve em Sinop com a palestra O Agronegócio, o que eu tenho a ver com isso, que faz parte do circuito universitário da AproSoja, uma oportunidade aos participantes de analisar um outro foco do trabalho no campo. A gente está nessa região privilegiada e poder ter esse conhecimento, receber esse conhecimento de alguém com um currículo tão bacana é gratificante. Mostrou pra gente o quanto é importante nós estarmos sempre antenados no futuro, antenados nas novas tecnologias
para que a gente possa fazer sempre um futuro melhor. Pensamentos focados no futuro do agronegócio, nas oportunidades que o campo apresenta em diversas áreas: tecnologia, nanotecnologia, sustentabilidade, gestão, economia, genética e marketing. São inúmeras que transformam o celeiro de alimentos em uma fonte de possibilidades. É um trabalho de despertar jovens para um olhar de todas as possibilidades que o agro oferece a ele nas suas vidas. De dar mais convicção àqueles que já pensam um pouco assim. Na próxima sexta-feira, o circuito universitário estará em Nova Chavantina. 70% das lavouras de algodão já foram colhidos aqui no estado. E quando os trabalhos estão adiantados assim, normalmente os preços da pluma costumam cair. Mas dessa vez a situação é outra. O produto está ficando mais caro. E o motivo é o tamanho da safra, que encolheu. As lavouras formam imensos tapetes brancos. No estado que mais produz algodão no país, a paisagem em Campo Verde é bonita antes da colheita. E também chama a atenção quando as máquinas entram em cena. Com tecnologia avançada, o ritmo é acelerado. O operador nem precisa parar quando a colheitadeira está cheia de pluma. Isso aqui encheu, está pronto ali, você aperta ali, já manda para trás, leva até onde você quer deixar no ponto ali. Aí já está fazendo outro, você não para, né? Do jeito que você vai andando, você vai saltando ele. Espalhados pelo campo, fardos que parecem se multiplicar. São inúmeros, mesmo em uma safra menor que a esperada. Este ano, o algodão ganhou espaço aqui em Mato Grosso. As lavouras ocuparam ao todo 612 mil hectares, cerca de 8% a mais que na última safra. Só que, apesar deste aumento, a produção não deve superar a do ciclo passado. A colheita deve render 926 mil toneladas de pluma, 14 mil a menos que há um ano. O agricultor Itor Cherubini sabe bem o motivo da queda. Faltou chuva. Nós tivemos um período aqui de 58 dias com baixa incidência de chuva, só dava garoa. Sol demais, água de menos, a lavoura sentiu. Nos 630 hectares cultivados, o reflexo da seca é visível. Essa aqui, ó, é uma maçã bem formada, ó. Não teve problema com baixa umidade, falta de chuva. Ela formou bem, esponjou bem. Já essa aqui, ó, que são as maçãs do ponteiro, são uma maçã que não formou praticamente nada, ó. Ela, além de ser muito menor, isso aqui é uma fibra imatura. Isso aqui, para fiação, é um grande problema, porque é uma fibra fraca, mal formada. Então, a falta de umidade que causou isso aqui, ó. Uma maçã que era para ser as duas iguais, uma está bem formada e a outra, que é do ponteiro, mal formada, falta de umidade. Tem muitos que não abriu, essa daqui então, essa aqui não vai nem abrir, porque faltou muito mais água do que aquela outra que eu tinha na mão antes. Com quase metade da área colhida e uma produtividade média 10% inferior ao da última safra, o agricultor acompanha o trabalho de campo pensando nas contas. 70% do nosso algodão já está vendido, já foi vendido lá em 2015, na base de $22. Hoje o algodão está com preço muito melhor, só que o algodão que nós vamos ter para vender, aquela margem que nós esperávamos sobrar, agora na época da colheita ela diminuiu bastante, então eu acho que vai ser menos algodão no mercado. Numa safra com produção enxuta e custos maiores, especialmente com o controle de pragas, a expectativa está no mercado. A arroba da pluma vale cerca de R$ 83 em algumas regiões de Mato Grosso, 3% a mais que há um mês e 25% a mais que há um ano. É a consequência da menor oferta de pluma em todo o país, que deve encolher 13% segundo a Conab, num momento em que a demanda pelo produto aponta avanço dentro e principalmente fora do Brasil. O agricultor está com um viés de otimismo. Afinal de contas, nós tínhamos uma expectativa de um estoque alto chinês. Embora esses estoques estejam fluindo bem na China, há demanda por um algodão novo e por um algodão de melhor qualidade. Esses algodões estocados na China já há 2, 3 anos já sentem o peso dos anos, e o produtor, o industrial asiático, do sudeste asiático, que é um produto novo. Sai produtos bastante hoje para Bangladesh, para Vietnã, para Taiwan, para Coreia, para a própria China, e nós temos aqui uma produção mais limitada. Os preços só não crescem mais no Brasil, o índice Exalc, porque ainda tem uma pressão, uma compra baixa da indústria, o que nós esperamos que, passando esse período
recessivo da economia brasileira, possa a indústria têxtil continuar comprando 1 milhão de toneladas ano. Depois do intervalo, as estratégias e investimentos em segurança para evitar roubos e furtos de defensivos. Na pecuária, a punição para ladrões de gado aumentou. Os roubos e furtos no campo geram prejuízos milionários para produtores e empresas do setor. O número de furtos de defensivos agrícolas, por exemplo, não para de crescer. E com a chegada de mais uma safra, a preocupação aumenta e a saída tem sido investir em segurança. Outra mudança recente é a punição para ladrões de gado, que agora podem pegar até 5 anos de prisão. A fazenda do agricultor Agenor Pelissa foi invadida no final do ano passado. Na época, ele tinha no barracão os defensivos que seriam usados na safra de soja. Tudo foi levado. De lá para cá, o estoque é mínimo e o produtor reforçou a segurança na propriedade, que fica em Sinop. Além da instalação de alarmes, ele optou pela vigilância barulhenta de cães de guarda. A preocupação do produtor agora é com a safra que está chegando. A estratégia a ser utilizada agora é trabalhar com um sistema de segurança, que seriam câmeras, alarmes, estoques baixos, manter só aquilo que é utilizado durante a semana, para se chegar de ser visitado por essas pessoas, eles não encontrarem quase nada. Um levantamento do setor agropecuário mostra que nos últimos 12 meses, de 400 propriedades pesquisadas, pelo menos 70 tiveram prejuízos devido aos furtos e roubos de defensivos agrícolas. E o número de casos pode ser ainda maior, uma vez que os registros das ocorrências podem ser feitos de forma isolada, nas delegacias de cada município. Na Gerência de Combate ao Crime Organizado em Cuiabá, são investigados atualmente 5 casos de furtos a fazendas e também distribuidoras que revendem os produtos agrícolas. Crimes praticados este ano nas principais regiões que produzem soja e milho no estado. Principalmente Médio Norte e ali para o lado de Sapezal e Campos de Julho. Nós temos muitas pessoas identificadas como líderes de quadrilha ou pessoas que atravessam esses produtos entre o ladrão e o consumidor final, que seria o agricultor. O que a gente tem identificado é que os produtos têm sido furtados e roubados já com o destinatário pronto, ou seja, sob encomenda. Em um furto recente a uma revenda da região do Araguaia, as imagens das câmeras de segurança mostram quando uma caminhonete chega ao barracão. 3 homens entram no local e desligam o sistema de monitoramento. O prejuízo passou de R$1,5 milhão de reais. Tem distribuidores aí que o trabalho de um ano todo, às vezes, vai numa operação dessa. Esta outra rede de revendas teve uma loja arrombada em Diamantino, no mês de janeiro. Depois disso, foram feitos investimentos em segurança nas 9 revendas que fazem parte do grupo. Mais câmeras internas e externas, câmeras de infravermelho, sensor de movimento interno e externo. Então o pessoal da segurança está tendo um acompanhamento maior, só abre a loja e o estoque em horário comercial e o estoque só é aberto pelo pessoal da segurança. O colaborador hoje não abre e fecha o estoque mais. Quanto aos casos resolvidos, eles não acompanham nem de perto o número de ocorrências. Os valores de cargas recuperadas do começo do ano passado para cá chegaram aos R$15 milhões, menos de 10% do valor total dos produtos que foram levados pelos bandidos. Estamos atuando apenas de forma reativa. Em alguns casos, sim, nós tivemos êxito em monitorar quadrilhas antes deles cometerem os crimes. Mas a polícia não pode estar sempre contando com a sorte, e sim com técnicas. Nós precisaríamos ter equipes destinadas a cada área de atuação dessas quadrilhas, como uma equipe de policiais investigativos só para a região do Médio Norte, outra equipe só para a região de Sapezal e Campos de Julho, outra equipe para a região do Araguaia e uma outra ali para a região sul.
Com isso, eu acredito que daria mais dinamismo para as investigações e nós conseguiríamos, com mais um delegado atuando especificamente nesses casos, essa agilidade necessária para trazer maior sensação de tranquilidade aos agricultores honestos. Os roubos e furtos de gado também preocupam e estão mais frequentes. Em alguns casos, o animal é abatido na própria fazenda, já que a intenção é o consumo da carne. Mas em outros, as propriedades são invadidas e até cargas inteiras são levadas durante o transporte. Foi o que aconteceu recentemente com uma carga de bezerros do presidente da Associação de Criadores de Mato Grosso. Foi no trânsito dos animais de uma propriedade para outra. Como foi um roubo de bezerros, foi possível rastrear movimentos posteriores e chegar aos animais, e recuperei os animais. Este mês a lei ficou mais dura para ladrões de gado. Antes, se previa de 1 a 4 anos de prisão para quem cometesse o abigeato, o roubo ou furto de gado. Agora a punição passa a ser de 2 a 5 anos. É uma saída, mas a pena nunca é o fator determinante para a redução da criminalidade. Mas existem ações que poderiam ser desenvolvidas pelo INDEA, ou seja, menos burocrático e mais operacional. Saúde pública, acompanhar os vendedores de carne para ver se essas carnes vendidas têm origem comprovada, e a fiscalização também do Ministério da Agricultura, Sanidade Animal, inspeção, porque inevitavelmente esses animais furtados ou roubados devem estar sendo abatidos em abatedouros clandestinos. Significa que pode chegar ao consumidor animais acometidos de doença que possam prejudicar a população. De janeiro a julho deste ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou quase 200 roubos e furtos de gado no estado. No mesmo período de 2015, foram 178 casos. Nós não temos condições hoje de abrir uma nova divisão com o efetivo atual. O que a gente tem recebido aqui de demanda de gado são aqueles que demonstram que são ações de organização criminosa. Nós temos muito poucas investigações de gado aqui, eu diria que umas 3 investigações aqui na gerência. Mas sabemos que o índice é bem maior que isso no estado. E o MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!